vou fazer minhas marmitas. Será que eu colocar um bloco só no final de semana é melhor? Será que eu contratar alguém e delegar isso é melhor? De qualquer forma, isso vai automatizar a rotina e vai minimizar o impacto de você ficar comendo fora. Porque eu já tentei cair nessa daí de tipo, chegava tarde em casa, eu vou fazer janta. Não funciona, cara. Não, o iFood sempre cantava em casa, Você cara. tá exausto, não rola. Não foi à toa que eu fiquei pesando 125 quilos. Pois é, depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sair do cenário estudante. Vamos voltar lá pro cenário do cara que tem agenda cheia, ele Já tem se um formou, dia a dia, já tá trabalhando. tá com o dia a dia corrido, ele tem que ainda estudar porque tá fazendo uma pós, mas a pós é 2 vezes na semana, ele trabalha muito, tem suas tarefas de vida adulta. Só que as pessoas, elas tendem a deixar estudo e descanso de lado com o passar do tempo porque elas querem ficar atarefadas. Elas querem ficar atarefadas porque a gente cria essa impressão de que ficar ocupado é bonito, né? Ter muita reunião é bonito, tá com a agenda cheia é bonito, é isso que me dá o resultado. Só que isso causa um estresse. Né? Nem no esporte você treina o dia inteiro. O esporte, se ele fosse só resultado de você treinar muito, ganhava quem treinava mais. Isso. E não é a realidade. Como que eu faço para ter uma recuperação, para diminuir o estresse e ficar mais performático ao longo da semana? Eu gosto de brincar que a gente passa por picos de estresse ao longo do dia. E você tem que ter um estresse que seja saudável, né? Não quer dizer que você não pode ter nada de estresse, mas também você não pode passar muito esse pico. Quando você olha ao longo do dia, você tem, desde o momento que você acorda até o momento que você chega no final do dia na sua casa, situações que vão aumentar seu nível de estresse, e você tem que encontrar uma forma de ir puxando isso contra a correnteza. Porque se você não puxar isso contra a correnteza, exemplo, eu acordei e saí para trabalhar, tomei uma fechada no trânsito. Aí eu cheguei no trabalho, eu recebi um e-mail mudando uma priorização em cima da hora. Já fiquei pé da vida porque mudou todo o meu sequenciamento de atividades. Estresse de novo. Entrei na primeira reunião do dia, o cliente me deu uma invertida, passei vergonha na frente de todo mundo. Não deu 11 da manhã, o seu pico de estresse tá no máximo. Como que eu faço para encontrar uma forma de ir puxando esse estresse para baixo? E aí vai do autoconhecimento. Então, pô, eu já tô sentindo que eu tô ficando estressado, ou eu já sinto que eu chego no final da manhã muito fadigado, eu vou colocar 5, 10 minutos, ali às 10 da manhã, 10 e meia, para levantar, pegar uma água e deixa o celular na mesa, sai. Isso é importante, né, cara? Porque a galera acha que descansar e ficar rolando Reels. Não, aí sai, nem só isso, né? Mas sai tá ali no WhatsApp, sai tá respondendo mensagem. Ou sai tá ali rolando o feed. O problema é que a hora que você tá rolando o feed, você tem a falsa impressão de que você tá estudando, mas você tá ocupando a sua cabeça com conteúdo. E tem a impressão de que alguém falou isso, eu fico rodando notícias, mas no final você não absorve nada de útil. Você tá consumindo um monte de pequenos conteúdos e tá jogando ainda coisa pra dentro da cabeça. Não teve nenhum consumo bom de conteúdo, mas a energia tá indo embora. Então coloca esse descanso proposital ali no meio da manhã, 5, 10 minutos de levantar, pegar uma água, respiração. Cara, só de você parar, conseguir colocar um padrão de respiração mais cadenciado. Pô, respira em 4 segundos, segura a respiração, solta em 6. Você já consegue diminuir seu nível de estresse, já consegue colocar numa situação mais prazerosa. Você puxou esse estresse um pouco mais para baixo. Aí você volta para a rotina do trabalho, vai subir e você vai fazendo essas pausas. Pô, trabalho de casa. Quando eu tô vendo que eu tô ficando um pouco estressado, cansado, a coisa que, tipo, é ótima, eu vou lá e faço um carinho na minha cachorra. 5 minutos. Eu pego minha cachorra, pego uma água, sento no sofá. Cara, a hora que você volta a trabalhar, parece que, tipo... E realmente, cara, 5 minutos de um descanso adequado e correto é bastante tempo, né, cara? Não, ele muda muito. Faço essas pausas de 5. No momento que eu tô com um período muito grande de trabalho, aí vai autoconhecimento também, porque tem 2 pontos, né? O ponto de autoconhecimento para você saber ler você mesmo e entender que você tá ficando estressado. E autoconhecimento para você entender qual que é o tempo máximo que você consegue ficar focado trabalhando. A gente tava conversando, você falou que faz blocos de 1 hora de estudo. Pô, você já deve ter testado. Estudei meia hora, não perdi o foco. Estudei 1h30, fiquei cansado. 1 hora foi o tempo ótimo. E meia hora eu sinto que eu tô no auge, assim. Aí se eu sair... Perde o flow ali do... Exatamente. Então, autoconhecimento para você entender quanto tempo eu consigo ficar trabalhando de forma sequencial sem perder qualidade. Como que a pessoa pode fazer isso? Ela pode ter um journal, né, um diário, onde a pessoa vai anotando, né? Comecei a trabalhar agora 1 da tarde, tô fazendo reunião, ou tô estudando, anota lá o tipo de atividade e o horário que começou. E vai estudando, por exemplo, tô lá estudando. Passou 45 minutos, eu comecei a perceber que eu tô ficando disperso, tô me perdendo ali na leitura. Anota, a 1h45. E vai catalogando isso ao longo de 1, 2 semanas, 3 semanas. E você vai começar a ter um catálogo que o mais importante é ter dado para tomar decisão. É difícil. A galera não sabe nem o basal dela mesma, né? Então tem que criar consciência sobre esse basal. E na percepção, eu acho que a gente não tem esse dado muito habilitado. Então vai anotando, comecei a ler esse horário, parei esse horário porque fiquei disperso. Na reunião, comecei a ficar estressado, comecei a perder a boa, tipo, trabalhando depois de tanto tempo.
Depois de 2, 3 semanas, você vai ter dados para tomar decisão. Pô, eu tô percebendo que eu consigo trabalhar, consigo ler e ficar focado durante 1 hora, consigo ficar nas reuniões durante 1 hora e meia. Ok, encaixa uma pausa já no tempo máximo que você consegue, ou próximo ao tempo máximo que você consegue ficar focado ou trabalhando. Isso vai ajudar para que você não perca a produtividade, né? Pô, no meio da atividade, toca ali o pomodoro, o despertador para você parar. Não é produtivo, mas também vai evitar que você chegue no nível extremo de fadiga, aquele nível que já vai ficar, você vai ter que descansar muito mais para recuperar. Então vai encontrando esse equilíbrio ao longo do dia. Existe um efeito colateral na saúde da pessoa dela não ter rotina? Sim. E lembrando, tá, pessoal, aqui a gente não tá falando de novo que rotina é você ter atividade das 6 às 9 da noite, das 6 da manhã às 9 da noite, sem intervalos de descanso e de uma maneira maluca e pouco produtiva, mas muito intensa. Pelo contrário, a gente tá falando que rotina é você ter um autoconhecimento para entender qual que é a hora correta de colocar as coisas aonde, etc. Mas muita gente fala, cara, não, isso daí é bobagem. É bobagem. No entanto, existe um efeito colateral para a pessoa, para a saúde da pessoa. Primeiro, por exemplo, se ela comer em horários muito diferentes todos os dias, a gente sabe hoje, por uma série de estudos, que a alimentação é uma forma de sinalizar o nosso ciclo circadiano. Se você come um dia 10 da manhã, outro dia 1 da tarde, seu almoço, aí um dia você come o seu lanche às 16 horas, outro dia às 14, você está dando um sinal em horários diferentes todos os dias para o seu corpo, de forma que até a tua percepção de fome altera. Então, assim, enfim, só tô dizendo isso para você entender que existe um prejuízo em não ter. Aí quando você fala assim, mas cara, para você organizar a sua rotina, é importante que a pessoa anote, a pessoa tenha noção do seu basal, né? E a pessoa que acha isso muito difícil, cara? Imagino que você deva trabalhar com isso pra caramba, né? Ah, isso é foco no longo prazo e tem que ter um objetivo. Sempre, normalmente a gente acha na rotina como uma forma de melhorar, uma forma de evoluir algum ponto da nossa vida. E se eu tô querendo evoluir, tô querendo melhorar, tô querendo crescer, tô querendo alcançar alguma coisa a mais, vai dar um trabalho que eu preciso colocar uma energia no começo. E principalmente nos pontos que, se a pessoa não quer fazer a rotina que é vendida na internet, que todo mundo acorda às 6 da manhã, feliz, raspando a língua e tomando banho gelado, e não tô criticando nem julgando isso, mas que não é o que todo mundo precisa. Mas se a pessoa não quer cair na armadilha de fazer o atalho, fazer aquilo que é rápido, que todo mundo vende, que é fácil fazer, ela precisa ter autoconhecimento. Porque a rotina, ela é diferente. A sua rotina é diferente da minha, que é diferente de todo mundo. E para a pessoa conseguir montar uma rotina bem estruturada, bem organizada para alcançar o objetivo dela, ela precisa ter autoconhecimento. Então tudo isso de eu falo anota, pensa, reflete, é porque a pessoa realmente precisa encontrar ali dentro dela qual que é o modelo dela que ela vai ter que aplicar. E é óbvio que ela não precisa fazer tudo de primeira. Ela não vai começar anotando o horário de produtividade dela, anotando essa questão do foco, anotando tudo. Ela vai começar a rotina com a parte mais básica. Qual que são as minhas atividades de horário fixo? Perfeito. E, por exemplo, qual que é a principal coisa que eu quero fazer? Ah, eu quero melhorar meu estudo. Ok. Eu vou colocar um horário fixo de estudo durante a semana. É isso, é isso. E eu vou começar a fazer uma leitura a partir disso. Será que esse horário está sendo bom? Será que esse horário não está sendo bom? Vamos testar mudar esse horário de lugar? Coloquei de manhã, vou testar de tarde. A gente precisa testar para se conhecer também. Então, comece aos poucos e você vai encontrando a sua forma de organizar sua rotina. E isso tem benefício. Pô, a partir do momento que você tem uma rotina bem estruturada, reduz muito o estresse. Eu vou reduzir a sensação de ansiedade, porque, diferente do que as pessoas acham, é muito mais ansiolítico você não ter clareza do que vai acontecer amanhã, não ter uma organização bem feita dos seus projetos, do que ter. Pô, você vai dormir. E, pelo menos vou ficar muito mais ansioso se eu deitar dormir. Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer amanhã. Pra mim causa muito mais ansiedade do que ter a agenda lá, porque eu durmo tranquilo. Eu sei que eu vou acordar e sempre que eu acordo eu estudo um pouquinho, depois tá padronizado, tá automatizado. Então a rotina tem diversos benefícios, ela vai reduzir a ansiedade, vai reduzir o estresse, vai permitir que você reduza riscos. A partir do momento que você planeja, começa a olhar um pouco para o futuro, uma semana para o futuro, você reduz a sua exposição a riscos que você pode passar. E vai permitir que você ande de forma mais intensa em torno dos seus objetivos. Ah, Matheus, mas eu quero ter uma rotina, uma agenda mais leve. Eu quero só ocupar a minha agenda, além do horário de trabalho, 1 hora por dia. Não tem problema. Tudo vai depender da intensidade que você quer colocar em torno do seu objetivo. Pô, eu quero colocar uma intensidade muito alta, eu quero aprender a falar inglês em 1 ano. Ok, você vai ter que colocar uma intensidade diferente de alguém que quer aprender a falar inglês em 3 anos. Vai ser meia hora por dia, vai ser 1 hora por dia, vai ser 3 horas por dia. Então, tudo depende do objetivo e da intensidade que você quer colocar para organizar essa rotina.
dentro do que você tem contato, a galera normalmente sabe os objetivos que eles querem, na sua visão? Aí é de métrica do que eu já peguei de aluno mentorado. 30, 70, 40, 60, assim, 40% sabe, 60% Pois é, não bastante sabe. gente não tem nem ideia, Não né? tem ideia. Pra que lado ir. É, não tem ideia, nunca pensou. Então, e aí, diferente de idade, tá? Tem gente nova que não sabe, tem gente nova que sabe, tem gente que já tem um pouco mais de idade, mais experiência que sabe, tem gente que não sabe. Então é bem variado assim o resultado. E tipo, no caso de não saber, muitas vezes não saber se quer, quer subir na empresa, se quer Tem melhorar. cenários desde o tipo, cara, por que eu tô estudando o que eu tô estudando? Ou a pessoa que já tem, sei lá, 30, 40 anos e fala, meu, por que eu tô há 20 anos fazendo isso? Olha só, cara. Peguei cenário agora. Isso me manda muito nas caixinhas, velho. Cara, Faz transição de carreira, começa não sei o quê. e aí eu falo, não é ruim pensar nisso. Tem que chegar uma hora que você vai ter que pensar nisso. Exato. É um elefante que não pode ficar na sala, né, cara? E melhor que seja o quanto Exato. antes. Então, se foi agora com 20, se foi agora com 40, tanto faz. Agora já tem consciência disso, vamos dar um próximo passo para evoluir no tema. E é bem variado. E aí tem a variação também de intensidade. A pessoa sabe mais ou menos do tipo, eu gosto um pouco de trabalhar com isso ou fazer aquilo. Então, exemplo, sou fisioterapeuta, trabalho na área de saúde, eu gosto de atender pacientes, eu gosto de fazer fisioterapia, mas eu não sei muito bem como traduzir isso para o meu dia a dia para uma forma mais rentável financeira. Então, a pessoa até sabe ali o que ela quer fazer da vida, mas tem ali a dificuldade de traduzir isso para o dia a dia. Uhum. Ou a pessoa que sabe que quer, eu sei meus objetivos e metas, eu quero ser mais saudável, eu quero passar num concurso, mas aí na hora de traduzir, isso aparece muito, cara, barra muito na execução do tipo, procrastina, isso com pessoas muito mais novas, né? Procrastina muito, tem dificuldade de realmente executar, na hora de executar tá cansado, não consegue, tem uma dificuldade gigantesca em traduzir a ideia pra ação. E de fato, cara, olhando assim do ponto de vista de comportamento, é uma barreira quase intransponível você continuar executando uma parada que você não tem motivo. Por isso que eu acho que o início da galera que tá assistindo aí eventualmente procrastina um monte, faz um monte de, enfim, tem dificuldade de sair do lugar, é se perguntar o porquê que estão fazendo aquilo, né? Cara, o primeiro passo sempre da rotina. Primeiro passo quando vai definir metas. Primeiro passo da minha mentoria inteira. Tipo, eu não vou falar de meta. Primeiro passo do módulo da RD. Não é falar de metas, não é falar de planejamento, é falar do quê? Eu falo propósito primeiro. Por que você faz isso? Exato. E propósito não é aquele negócio, tipo, místico, milagroso, não. Tipo, cara, por que você faz o que você faz ou por que você quer fazer isso? E aí pode ser muita coisa, né, cara? Pode ser eu quero ganhar grana, pode ser eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero contribuir com a sociedade, eu quero ser um pai bom, eu quero ser uma mãe boa, um irmão melhor, sei lá. Então, tem diversos exemplos. Eu posso querer ter um filho, eu quero dar uma boa situação de vida pro meu filho. Mas você tem que definir isso, porque senão a partir disso, cara, qualquer lugar que você vai trabalhar, qualquer empresa do mundo vai ter problema, vai ser estressante, todo lugar vai ter problema. A gente tem essa falsa ideia de que, vamos mudar de empresa e a empresa do lado é perfeita. Não, todo lugar tem problema. Só que baseado no seu propósito, no que você gosta de fazer, você vai encontrar o problema que é mais gostoso de resolver. E ele é mais tolerável, né, cara? Teve um chefe meu que falou, cara, qual que é o problema que te dá tesão de resolver, cara? Você tem que encontrar isso. Aquele negócio que você fala assim, cara, eu vou acordar, vai ser estressante? Vai, mas você passa por aquilo. É tolerável no longo prazo você ficar repetindo aquilo. Porque você não vai trabalhar 1 ano, 5 anos. Vai repetir isso até 60 anos, 50 anos, sei lá quando que vai aposentar. E você tem que encontrar uma forma de tolerar esse processo no longo prazo. Não dá pra ficar esperando pra viver a sexta-feira e descansar no final de semana até os seus 60 anos de idade. A vida vira um inferno. Eu acho que muita gente hoje tem problema de procrastinação por conta da rede social, porque, na minha opinião, a rede social é um buraco muito mais. O buraco é muito mais embaixo do que a galera acha que é, se você não souber usar. Como é que é a tua visão sobre isso? Tem um caso exatamente desse de mentoria. A pessoa não tá conseguindo fazer a alimentação no horário certo ou realmente progredir de carreira, porque ela fala que, tipo, não tem a motivação e fica mexendo no celular. Aí você pergunta, mas por que você não para de mexer no celular? Não, na hora ali eu quero mexer no celular, não consigo focar. Procrastinação, ela tem o primeiro passo, tem que olhar a motivação. Porque se você não tiver realmente um porquê muito claro de você estar executando aquilo, a chance de você procrastinar, de você não perder ali o foco, perder a atenção, você vai encontrar 10 motivos pra você parar de fazer aquilo. Porque hoje tá chovendo, porque eu tenho que lavar roupa, fazer aquela procrastinação ativa, sabe? Eu vou lavar roupa porque eu tenho outras coisas pra fazer em casa. Então, acontece bastante procrastinação ativa. O cara, ele faz N outras coisas que tem que fazer, mas não faz a principal prioridade.
Então tem que encontrar o porquê. Isso já vai ajudar muito em relação à Cara, dá motivação. muito errado Segundo isso, ponto, velho. às vezes é uma Você tarefa vai de muito farmar longo prazo, todos complexa ou muito grande. e o cara E a gente não, não calcula muito não bem ajuda coisas lá. complexas, atividades de longo prazo. Eu tenho um livro que ele fala que é o seguinte, né? Ele Atividades de longo bate no prazo, você Minion e tem a exaustão no meio do caminho. E essa exaustão, ela vai começar a fazer você procrastinar, vai fazer você começar a duvidar, a encontrar barreiras que vão te impedir de chegar até para lá. de bater, Então, quando velho. você encontra algo de muito longo prazo, muito complexo, você tem que encontrar uma forma de cortar isso em Isso, pequenos perfeito. pedaços. Gosto de brincar que é como se fosse fazer uma gamificação, né? Pô, beleza, você quer ter tantos R$ 1.000 investidos, você quer chegar nessa posição Dá de muita carreira, raiva você quer isso, ter uma mano. família daqui 5 anos. Tá, mas qual que é a primeira fase do joguinho que você tem que fazer nos próximos 3 meses pra ficar um passo mais perto dessa meta de 5 anos? Se você ficar olhando só pra 5 anos, Ah, é não, muito é complexo isso. fazer isso. É muito complexo parar pra estudar, que é um cargo que eu vou conseguir só no final do ano. Não precisa nem ser 5 anos. É muito complexo parar pra ler um livro todo, olhar tudo aquilo, pra quem tá começando ainda. Então, qual que é o primeiro passo pequenininho que eu tenho que fazer? Tem um livro que chama Eat That Frog, que é sobre procrastinação, como aquele sapo. Ele fala que comer um sapo deve ser uma coisa terrível. Aí ele fala assim, imagina que todo dia de manhã você tem que acordar e comer um balde de sapos. E esses sapos são suas Caramba, atividades legal. que você tem que fazer. Aí ele fala, o que você faz? Pega aqueles sapos, divide em sapos pequenos, pega o sapo mais feio que tem e come ele primeiro. Fala, cara, a partir do momento que você comeu um sapo grande, feio, qualquer coisa a partir dali fica fácil. Então, pega essas atividades, projeto complexo, quebra em pequenas atividades e faz a atividade mais importante, talvez a atividade mais difícil no primeiro horário do dia, no primeiro horário da semana. Porque a partir do momento que você fez aquela atividade que já era cansativa, que já era mais estressante, qualquer coisa fica mais fácil. E o que as pessoas normalmente fazem que gera procrastinação? Eu vou fazer o fácil primeiro, deixo o difícil pra depois. Aí chega 5 da tarde e tem que fazer aquela Não, tarefa é. difícil. Ah, eu vou deixar pra amanhã. Aí chegou terça-feira. Aí foi pra quarta, quinta, mas já é sexta. Aí sexta-feira, já tô cansado, deixa pra segunda. E aí fica empurrando. E às vezes começa a surgir outra tarefa difícil, e agora são duas. São duas. Não é mais uma. E um grande problema. Isso deu um exemplo falando de trabalho. Vai chegar um momento que você tem um prazo pra você entregar no trabalho e você vai ter que fazer queira ou não. Aí você vai fazer talvez com a qualidade baixa, de qualquer jeito. E depois fica naquela pergunta, né? Por que eu não sou promovido ou por que eu não cresço? Porque tá empurrando pra frente. Depois eu dou algumas dicas de como resolver. O grande problema da procrastinação, que eu acho que é pior ainda, é procrastinação em projetos pessoais. Porque tem coisa que ninguém tá te cobrando. Tem alguém te cobrando pra estudar inglês hoje? Não. Tem alguém Eu nem te co- precisava, cara, tá ligado? Tem alguém te cobrando hoje pra você fazer triatlo, exemplo, alguma coisa? Não. Então, a atividade pessoal, você não tem a pressão externa. E aí, como não tem atividade a pressão externa, nunca vai chegar o prazo de entrega. Então, você que se propôs a emagrecer, você que agora se propôs a jogou. aprender inglês, você fica procrastinando aquela atividade até ou vai ficar eternamente, ou até alguma coisa elogiando, eu vou jogar bem muito também, triste velho. acontecer, que é você perder uma oportunidade. Que aconteceu com uma pessoa muito próxima minha, que ela ficou procrastinando no inglês, procrastinando. Chegou a vaga do exterior pra ela trabalhar e ela não passou pra trabalhar fora porque não tinha inglês. Putz. Então, fica muito atento. Procrastinação é ruim, é do trabalho. Resolva, senão você não vai crescer. Projetos pessoais. Cria uma forma de você ter uma rede de apoio, ter alguém pra te acompanhar junto, pra você evitar essa procrastinação. Define uma meta, coloca alguém junto com você, porque isso vai evitar a possibilidade de você ficar procrastinando isso pra sempre. Dizem que eu sou disciplinado, eu sou motivado, cara, não sou disciplinado. Eu tenho claros motivos do porquê eu faço o que eu faço. E ter essa clareza faz com que você se acalme um pouco e priorize coisas que no futuro vão trazer esse rearranjo. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas pessoas querem fazer um determinado tipo de comportamento e não conseguem fazer esse rearranjo. Aí elas acham que elas não conseguem, mas é que eventualmente o contexto não permite. Cara, quando você une essas duas coisas, Fernando, você vira uma máquina, porque você tem motivos muito claros do porquê você tá fazendo. Você pode ter motivação para estando muito digitar, né? triste, estando muito pra baixo. Algumas pessoas passaram pela tua mão e tu analisou o comportamento de milhares de pessoas, tu entende de comportamento humano. Qual é a diferença entre a pessoa que faz e a pessoa que não faz? Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo sabe, cara, todo mundo meio que sabe o que precisa fazer, cara. Sabe 80% do que precisa fazer pra resolver a vida, assim, imediatamente. E por que a gente não faz o que a gente quer fazer? Acho que essa é a Não, pergunta. entendi. A gente tem uma dificuldade em controlar alguns comportamentos. Se força de vontade fosse suficiente, é isso aí que você falou. Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa parava de fumar. Usa a tua força de vontade. Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa pararia de sofrer por um relacionamento. Por que você não usa a sua força de vontade para parar de sofrer? Vou parar de sofrer agora, porque com muita força de vontade.
Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa levantava e ia fazer atividade física, exercício físico. Então o que a gente sabe hoje por meio dos estudos em comportamento, em neurociências, é que força de vontade é muito limitada, na verdade. O que conduz mais o seu comportamento é um arranjo contextual que você tem que criar para permitir que esse comportamento seja executado. Então esse é o primeiro ponto. Tá. Você quer treinar? Tem que ter uma academia perto. Quer beber água? Tem que ter uma garrafa perto. Você quer estudar mais? Tem que ter um tempo para estudar. Ah, mas eu não sei o que. Cara, tudo bem. Então, talvez um dia você venha ter esse tempo. Ou abrir mão de alguma coisa, não sei. Você quer aprender a tocar piano? Você tem que ter um tempo para treinar a tocar piano. E tem que ter um piano. Não adianta o piano tá duas linhas de metrô da tua casa. Você vai desistir com o tempo. Vai estar chovendo, você vai estar cansado. Você não vai pegar o metrô para tocar piano. Então a primeira coisa, Fermento, é rearranjar o contexto e o ambiente onde você está de forma que permita com que você tente executar aquele comportamento. É mais ou menos você querer jogar futebol, você tem que ter uma chuteira, uma meia, uma caneleira, um lugar para jogar e um time que aceite você. Então esse é o primeiro item. Se você vai conseguir jogar e engajar naquele comportamento, é outros 500. Mas tem que ter primeiramente esse rearranjo ambiental. E esse rearranjo ambiental, vale ressaltar, eventualmente envolve, acho que essa é a parte mais difícil, afastar pessoas, cara. Tem pessoas que eventualmente vão punir você querer fazer aquele comportamento. Tá emagrecendo e tal, começou a zoar, pô, vai comer pizza com nós. Entende o que eu quero dizer? Esse é o primeiro, é o rearranjo contextual. Tem que ter, velho. Não tem muito o que fazer. Segundo item, você tem que ter pra você, e aí acho que vem de autoconhecimento, psicoterapia, não sei exatamente onde você pode encontrar isso, ou você mesmo chegar nessas conclusões, você tem que ter de forma muito clara pra você quais são os motivos pra ação que você tá fazendo. E aí entra a famosa motivação, que é o motivo para a ação. Eu posto os negócios, ontem eu postei em Reels lá, e os caras não entendem, velho. Que a galera Sabe o que eu postei, né? Que disciplina, motivação importa mais que disciplina. Cara, é porque a galera ficou anos sendo bombardeado com disciplina, motivação. Mas a neurociência não tem nada a ver com isso, cara. Pois é, mas exatamente. Então eu vou explicar agora, de novo. Tá. Motivação não é alegria, euforia. Não é você tá, vou fazer, isso não é motivação, cara. Isso é euforia, entusiasmo, exato, qualquer outro nome que você queira dar. Motivação, você pode ter motivação estando muito triste, estando muito pra baixo. Um pai que tá desempregado, uma mãe que tá desempregada e que precisa botar comida na mesa pro filho, ela não tá sorridente falando, vamos fazer. Ela pode estar extremamente magoada com o planeta inteiro, por diversos N situações que aconteceram. Ainda assim, ela tem um excelente motivo para ir trabalhar e para conseguir botar o dinheiro no negócio. Então, a motivação é um motivo para fazer aquilo ali. Então, além de você ter o rearranjo contextual, que permite com que você minimamente execute aquilo, você também tem que ter bons motivos claros para você do porquê fazer aquilo. Por exemplo, eu estou melhorando meu inglês agora. Estou melhorando meu inglês e estou estudando português. Estou estudando algumas coisas de português para melhorar minha escrita. E estou melhorando meu inglês porque eu quero fazer algumas coisas no futuro aí que não interessa agora. E eu tenho um motivo muito claro, cara. E às vezes a aula de inglês é um porre, entendeu? Não é nada pessoal aí pro seu Diniz. Mas é que às vezes é chato, cara. Sim, entendeu? É chato ficar estudando aquilo. Porra, aí como é que fala no passado? Aí tem essa regrinha, o many é pra isso, o much é pra aquilo. E ele fala, cara, tem que decorar, é uma regra, um é contável, outro é pra coisa incontável, blá blá blá. E eu queria falar, eu não queria estar aprendendo meio, eu queria saber falar e tal. Só que eu entendo que passa por aquele. Toda vez que eu tô sacudo, eu lembro que eu tenho um motivo muito claro. Não é disciplina, cara. A galera confunde, eu acho. A disciplina é. Cara, eu vou te falar assim que do ponto de vista neurocientífico, eu nem sei onde tá a disciplina. É um conceito inútil. Eu nem sei onde tá no cérebro a disciplina. Eu acho que não existe um comportamento que você faça que não envolva os circuitos motivacionais estarem ativos. Para você provar que existe disciplina do ponto de vista neurocientífico, você tem que me mostrar um animal, roedor, um primata, nós, né, um primata, um mamífero, qualquer bicho aí que você esteja estudando, fazendo um comportamento que envolve um drive, sem que os circuitos motivacionais estejam ligados. Eu não sei como. Eu não sei aonde que tá a via da disciplina no cérebro. Pode ser o hábito. Hábito pode ser. Existem regiões no cérebro que tem circuitos formados que permitem a pessoa criar um hábito
que muitas vezes não tem necessariamente uma grande inervação, uma grande circuitaria que envolve os neurônios motivacionais que estão envolvidos no sistema motivacional. Tudo bem, então quem sabe hábito seja disciplina. Um hábito de escovar o dente. Você não vai toda hora que escovar o dente, você fala, vou escovar meu dente, porque eu não quero que a cárie corroa o esmalte, para eu não ter que... Talvez você não pense nisso, só vai lá, escova o dente, dirigir, talvez você liga o pisca, você liga o pisca e não pensa, eu vou ligar o pisca agora pro carro de trás. Mas não é assim que a galera usa a palavra. Pois é, exatamente. Isso é um hábito, cara. Beleza, tu vai fazer um comportamento sem ter um motivo claro pra fazer aquele comportamento. A galera chama de disciplina A motivação. E é legal que... entusiasmo. E é legal que... A galera chama de disciplina motivação com entusiasmo. Sem entusiasmo. Perfeito. Isso. Aí com entusiasmo é motivação. Isso. É isso que eles querem dizer, no fundo. Cara, mas não é isso, velho. Do ponto de vista neurocientífico, não é isso, desculpa. Não é, velho, não é isso, entendeu? E aí eu posto e os caras ficam me xingando. Esse cara aí não sabe nada, porra. É que essa é uma discussão Mas inútil. você me entendeu? Eu entendo. Tá, beleza. Então, não é inútil, cara. Por que não é não? inútil porque vai vir o cara aqui pra você e falar, Fermento, a diferença entre quem consegue e não consegue é quem é disciplinado. Não, mas isso já Não é, aconteceu velho. muitas vezes. Não é essa a diferença. Só que eu não vou discutir, porque eu entendo que o cara Eu quer sei, dizer. cara, você não vai discutir. E não é seu papel discutir, eu entendo, beleza. Algumas pessoas até argumentariam, você tem que discutir sim, cara, tem que combater. Mas é que eu entendo que ele tá querendo dizer exatamente o que Eu tu tá sei, dizendo. só que Tá. cara que tá em casa, às vezes Tá. vai falar, porra, velho, eu não consigo, eu não sou disciplinado, eu sou um merda. Isso, Quando na sempre verdade bosta. a pessoa deveria inclinar o seu processo atencional pra resolver os motivos e fazer todo esse negócio aí inteiro, entendeu? Então, a diferença, na minha opinião, tá? Minha opinião, baseado no que eu estudo e tal. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é a pessoa ter um rearranjo contextual. Quem consegue geralmente tem essa capacidade de rearranjar o ambiente e tem um motivo muito claro. Cara, quando você une essas duas coisas, Fermento, eu não queria estar no outro lado, entendeu? Quando você une um cara que tem um rearranjo contextual, vou dar um exemplo, o Jean, foi no podcast do Vilela aquele dia lá, ele foi muito preparado. Por quê? Porque ele tinha um rearranjo, então ele tinha uma condição financeira e tal, pra ficar estudando mais na última semana, e ele tinha um motivo muito claro, velho, porque ele quer defender a prática baseada em evidência, ele tem uma visão clara sobre saúde mental, ele quer que a população entenda. O cara foi lá motivadaço, porra, entendeu? E não necessariamente ele tá entusiasmado, gritando pros quatro ventos, ele tava preocupado, tava pensando como é que eu vou fazer, será que o cara vai me encurralar? Então, Você entende? Então quando você tiver os dois, bicho, eu não queria estar no outro lado. Qual que é a dificuldade aqui? Nos dois lados, velho, é difícil a pessoa conseguir, por vezes, organizar. Primeiro, o rearranjo contextual envolve existir um mínimo de recurso. sim, Você quer tocar piano, tem que ter um piano. Você quer fazer academia, tem que ter uma academia. Ou geograficamente tem um aperto, ou mesmo que tivesse, tem que ter dinheiro para pagar e tempo. Então, muitas pessoas querem fazer um determinado tipo de comportamento e não conseguem fazer esse rearranjo. Aí elas acham que elas não conseguem, mas é que eventualmente o contexto não permite. E ter essa clareza faz com que você se acalme um pouco e priorize coisas que no futuro vão trazer esse rearranjo. Entende o que eu quero dizer? Então quando eu vou mudar para um lugar que tenha coisas perto, porque eu quero organizar um ecossistema, um microambiente na minha vida que permita com que eu faça as coisas que eu gosto. E esse microsistema tem que ter isso. Então, sei lá, eu vou me formar, eu quero ser um profissional autônomo e a partir de agora eu vou deixar de tirar um pouco de dinheiro pra mim, vou investir nisso daqui porque depois vai me trazer isso e é nesse momento que eu quero chegar. Então, esse rearranjo envolve uma certa inteligência de valores, de objetivos que você quer e tudo mais e eventualmente de evitar uma recompensa imediata agora em prol dessa organização futura. Foi o meu caso, cara. Por muito tempo eu abdiquei de muita coisa porque eu queria chegar numa época onde eu conseguisse estudar mais. Mas você entende? Primeiro o rearranjo, cara. E esse rearranjo às vezes esse rearranjo que você quer desse jeito aqui, ele tá aqui, cara, mas você tá temporalmente aqui. Então você vai chegar lá. E pra chegar lá, velho, você vai ter que abrir mão disso, só que a uma hora tu chega aqui. Quando tu chegar aqui, se tu tiver os motivos claros, velho, ferrou. Você vira uma máquina, porque você tem motivos muito claros do porquê você tá fazendo. Foi o que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu comigo. Eu adoro estudar e eu tenho um contexto que me permite isso. Então eu sempre tive muito claro isso, cara. O problema é que essa clareza envolve você refletir. Eu reflito muito, velho. Eu falo, cara,
será que é realmente isso? O que tá acontecendo? Será que E eventualmente, devido a pessoa ela tá muito embebida na internet, no automatismo, e aí cai no mundo de fofoca, e assiste um monte de coisa, não para refletir, tipo, pra onde que eu tô indo, quais os passos que eu tenho que tomar pra chegar onde eu quero. E fica impossibilitada de manejar esse contexto ambiental, mesmo tendo os motivos claros. Aí a pessoa fica angustiada, fica ansiosa. Nessa época tu tinha essas duas coises? Claro, pra minha cabeça. O motivo eu não tinha um ambiente. Mas tu sabia que tu Sim, precisava mudar o ambiente? Sim, sabia. Tanto é que eu fui maquiavelicamente organizando. Maquiavelicamente não parece que eu fiz alguma coisa errada, mas eu fui estrategicamente organizando os meus conteúdos. Por exemplo, contabilidade. Eu tinha que atender 3 pacientes a mais no mês para pagar a contabilidade. Ou eu fazia contabilidade, mas eu não quero fazer contabilidade. Eu não entendi o texto assim. Eu fui fazendo cálculos, cara. Por quê? Porque eu queria chegar nesse contexto. Eu não estava lá, mas eu almejava ele. E isso envolveu toda a tomada de decisão nas minhas empresas. De ter um CEO, de ter sócio. Quando eu comecei essa empresa, todo mundo do mercado digital e tal que falavam comigo, não, cara, você não pode ter sócio. Gerente e tal ganha salário, não ganha porcentagem. Mas eu tinha certeza que eu precisava de algum sócio, porque pai, o né, negócio velho? sendo dele, eu podia me afastar um pouco que ele ia cuidar. Ou não faz o que acontece próprio. hoje. Pra tu se deslocar pra um outro contexto. Papai Mas tem é- reclamado. Exatamente, pra modular o meu contexto. Porque eu falei, cara, eu vou ter hoje, cara, razoável agora de certeza, o melhor cara da prática baseada em evidência do Brasil vai ser o curador pedagógico do meu produto nosso agora, né, produto de ensinar psicólogo, formação de psicólogo. É um cara que tem motivos muito claros do porquê tá fazendo o que tá fazendo. Então eu olho um cara desses e eu falo, cara, esse cara é um bom sócio. Ter noção, Fernando, que disciplina que você se importar mais com disciplina é burrice do que se importar, me permitiu escolher o meu sócio, cara. Os meus sócios, na verdade. Todos eles têm isso aqui. Talvez não tinham isso, porque precisa de recurso. Mas isso aqui eles têm, cara. O Jean tem motivos muito claros do porquê que ele quer fazer aquilo. Então, cara, eu não preciso me preocupar. Será que o Jean vai estudar, velho? Cara, o Jean, se ele ficar trilionário, ele vai estar estudando ciência. Então, ter esse conhecimento permite com que você, em vez de valorizar um maluco que... cara, entendeu? E isso, exatamente, e isso é uma coisa que se aplicou também a mim. Eu fui uma pessoa que, se você tivesse esse discurso de disciplina, não sei, você nunca iria confiar em mim pra alguma coisa. Porque, embora dizem que eu sou disciplinado, eu sou motivado, cara, não sou disciplinado. Eu tenho claros motivos do porquê eu faço o que eu faço. E tu tem um contexto. E eu tenho um contexto que hoje me favorece, mas não favorecia. Agora, o contexto, velho, esse aqui acho que é o mais complicado. Porque tu tem que abrir mão de muita coisa, cara. Tem que abrir mão de luxos, iFood, bebedeira, ficar rolando reels. Aí qual que é o resultado? Tô só É o cara enrolando essa partida aqui de pra... fato, ele tem um motivo claro, só que ele tá num lugar que não dá, velho. Aí a pessoa me manda caixinha lá, eu adoro estudar, eu quero aprender inglês, mas não tenho tempo. Acho que agora eu já não sei o quê. salvaram. E isso é legal, cara. Acho que isso, no final das Acredita? contas, é desenvolvimento confia. pessoal. Acho que isso é desenvolvimento pessoal. Também isso. Mas daí cara. quando chega um cara É e me isso, fala mesmo. assim, motivação não importa. Cara, eu falo, mas Motivação é tudo. aonde, velho? O que eu ia estar fazendo aqui se com essa motivação ia brochar? Que disciplina que ia sustentar o meu comportamento num deserto de motivação? Se não tem motivação, não tem como ter disciplina. E é engraçado que quem fala que queria disciplina falar, importa velho. mais, geralmente são pessoas motivadas. Sim, geralmente são. Entendeu? A galera não entende. Mas, cara, o que Você compreendeu isso daqui, cara? Essas eu lógicas? compreendi foi isso aqui, tu entregou um ouro aqui, cara. É um bagulho bizarro isso. Só que aqui existe nesse contexto aqui, cara, de manejo de De vida. de ambiente e tal, vai envolver inevitavelmente você abrir mão de coisas agora para obter lá na frente. Ou vai envolver você dar um super gás, que foi o que eu fiz lá estudando. E aí eu abri mão de ver meus pais, terminei o namoro. Cara, os meus amigos, velho, iam por lá, a galera de Santo Ângelo aí, ó, o Léo, o Marcelo, lá tinha um lugar chamado... Como é que era o nome? Pesqueiro, acho que eles chamavam, Pesqueiro. Era tipo... Parece que pague. É isso aí. Cara, tinha final de semana que eles iam pra lá. O João ia, a galera ia, eles passavam lá em casa e falavam, cara, não, hoje eu vou ter que estudar. E ficava em casa, velho, estudando. E era foda. Eu era foda, mas pô, eu tinha um motivo muito claro, entendeu? E era só o que me sobrava, velho. Porque se eu fosse lá e vai sábado, domingo você não vai estudar, velho. Ressaca do inferno, tá ligado? Na época eu tava deixando de fumar, e se eu bebesse eu ia fumar.
Então, no final das contas, eu falava, não, velho, não. Eu ficava em casa, estudava o dia inteiro, de noite assistia uma série e dormia. Então, tem que abrir mão de algumas coisas, não tem muito o que fazer. E era o único momento que eu podia estudar no final de semana, porque se eu não fosse no final de semana, durante a semana eu voltava para aquele contexto que podavam a minha, saca? Tu não conseguia matar a tua vontade Exatamente, isso aí. de beber aquele assunto. Então tem que abrir mão, cara. E esse abrir mão, até hoje, velho. Eu não queria